Olá, meus amores. Nós vamos começar a aula de ciências, né? Do dia 14, né? Hoje nós estamos no dia 14/9/2020, né? Segunda-feira. Nesta aula de ciências, nós vamos fazer correção da atividade que eu propus para vocês na aula do dia 7/9, né? Uma semana atrás, essa atividade foi proposta para vocês, né? Onde eu disponibilizei na plataforma, né? Esse arquivo para que vocês imprimissem ou copiassem, né? E respondessem no caderno, tá? Então, nós vamos responder essas atividades propostas. Primeiro, a questão de número 1 tá assim. As abelhas e os outros insetos são atraídos pelo perfume colorido das flores. Eles passam de flor em flor. Dentro das flores encontramos grãos de pólen, né? E óvulos. Então, baseado nesse enunciado, nós vamos responder o que é formado da união do pólen e do óvulo, né? Isso vai dar origem ao que, gente? Vai dar origem ao que? A semente, tá? A união do pólen e do óvulo vão formar a semente. Lembra que vai desenvolver, vai formar a semente, vai formar o fruto também, né? Então, principalmente o que? A semente vai ser formada desse processo. Que processo da reprodução dos vegetais os insetos estão ajudando, né? Quando eles estão utilizando nesse processo, a gente chama de quê? Da fecundação. A polinização vai ajudar na fecundação da planta, ok? Eles ajudam na polinização, que é um processo que também vai ajudar a fecundação, ok? Já na letra C, a pergunta de vocês estavam assim, ó. Se uma pessoa arranca todas as flores de uma planta, ele estará ajudando ou atrapalhando a reprodução dos vegetais? Em amores, ela vai estar o quê? Atrapalhando. Logicamente, estará atrapalhando. Por que ela vai estar atrapalhando, hein, amores? Sabe me dizer por quê? Pois sem as flores, não tem como a planta se reproduzir, né? E quando arrancamos a flor, estamos retirando os órgãos reprodutores das plantas, tá? Então, se não tem flor, a gente atrapalha no processo de quê? De reprodução das plantas. Então, vamos recapitular como que ficou a questão de número 1. Na letra A ficou semente, na letra B ficou fecundação e na letra C, sim, estará atrapalhando, pois sem as flores não tem como a planta se reproduzir. Quando arrancamos a flor, estamos retirando os órgãos reprodutores da planta, né? Estamos retirando o gineceu e o androceu da planta, né? Então, vamos prosseguir? Nós vamos agora fazer a próxima questão, né? Tem a próxima questão. Antes de fazer ela, nós temos um texto, né? Então, vamos fazer a leitura desse texto? Reprodução dos vegetais. Carlos conversava com Lúcia sobre o que havia aprendido sobre os vegetais, suas partes e suas funções de cada uma. Lúcia ficou espantada quando Carlos lhe disse que a flor é o aparelho reprodutor do vegetal. Perguntou então: a planta tem sexo?
Tem aparelho reprodutor? Isso é coisa de gente e de outros animais. Planta não precisa. Até pega por muda e é só enfiar um galinho na terra que nasce de outro vegetal. Carlos então explicou. Isso nem sempre acontece. E pense bem, como iriam existir as grandes florestas se não tem o homem lá para plantar as mudas? Lúcia coçou a cabeça e disse, então me explique melhor, agora fiquei curiosa. Carlos propôs, vamos apanhar uma flor no jardim, pois assim posso lhe mostrar melhor os órgãos reprodutores do vegetal e como se processa a fecundação. Carlos pegou a flor e começou a mostrar para Lúcia. Aqui está o cálice da flor, isto é a corola, veja agora o androceu e os órgãos de pólen e os grãos de pólen presos na antera. Isso aqui é o gineceu, aqui é o ovário, dentro do qual encontramos os óvulos. Esta, por exemplo, é uma flor hermafrodita, mas alguns vegetais só dão flores masculinas ou femininas. Outros mesmo dão flores masculinas e femininas. Lúcia ainda não tinha compreendido muito bem, mas ponderou. Aprendi todos esses nomes, mas ainda não sei para que servem todas essas coisas e nem como se dá a fecundação dos vegetais. Carlos pegou então uma das flores e mostrou. Está vendo esse pozinho amarelo? Isso são os grãos de pólen e fazem parte dos órgãos de reprodução masculino da flor. Quando eles estão maduros, são transportados para junto do gineceu, órgãos de reprodução femininos da flor. Penetram então no estigma e caem no ovário, onde se juntam com o óvulo. Da união do grão de pólen com o óvulo se origina a semente. Neste tempo, o óvulo se desenvolve dando origem ao fruto. Então é por isso que a maioria das flores encontramos as sementes dentro do fruto? Carlos confirmou e, para completar, informou para Lúcia. O transporte do grão de pólen para o estigma denomina-se polinização. Lúcia então concluiu, agora entendi. Só haverá formação de sementes se o grão de pólen se unir com o óvulo, não é isso? Feliz com suas descobertas, despediu-se do amigo e voltou para casa para continuar suas pesquisas. Então, esse texto ele faz o quê? Uma explicação sobre o processo de polinização, sobre a reprodução dos vegetais, né? Para que vocês possam relembrar as informações que nós trabalhamos. Então, aqui, ó, vem o desenho, né? Das estruturas da flor. Vocês vão perceber aqui, ó, que nós temos essa estrutura aqui, ó, onde apresentam, tem a parte que tem as pétalas. Vocês vão perceber aqui, ó, que dentro aqui, ó, nesse espaço tem o óvulo, dentro do ovário, né? Que é aqui, ó, o óvulo tá dentro do ovário. Nós temos aqui, ó, essas duas estruturas aqui, elas são parte do gineceu, né? Que é o órgão feminino da flor. Nós temos aqui, ó, nós temos esse pauzinho aqui, ó, é chamado de estame. Na ponta do estame nós temos o quê? Os grãos de pólen, né? Que no caso formam o quê? O androceu, que é o órgão masculino da planta. Logo aqui, ó, nós temos aqui, ó, o androceu, as estruturas que fazem parte do androceu. Então, ó, nós temos o estame, temos o quê? Os filetes, tem a partezinha que formam as pétalas, tem as sépalas e o receptáculo, né? Nós temos aqui, ó, a antera, né? A anterinha que faz parte onde tá os grãozinhos de pólen. Já essa outra parte aqui, ó, tem demonstrando somente aqui as partes que compõem o gineceu. Aí nós temos o estigma, que é bem entradinho aqui onde vai entrar o grão de pólen. Nós temos o estilete, que é essa partezinha aqui. Aqui, ó, essa parte de fora é o ovário e dentro do ovário tá o óvulo, né? Aí tem as pétalas da planta e essa parte aqui é o receptáculo e a sépala, tá? Da planta, ok? Então, mostrou pra vocês aqui, ó, a estrutura geral da flor e separadamente aquelas estruturas que fazem parte aquelas que fazem parte da estrutura masculina da flor e aquelas que fazem parte da estrutura feminina da flor, ok? Agora vamos prosseguir, ó. O androceu é igual a anteras mais os filetes, né? A formação das anteras mais os filetes vai formar o androceu. O gineceu, ele já é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo
ovário, tá? Então, com essas informações, nós vamos responder as próximas questões, tá? As próximas questões nós temos assim, ó, coloque em ordem as frases abaixo para explicar a reprodução dos vegetais. Então, nós vamos colocar na sequência correta, né? Dizendo, né, como que acontece o processo de reprodução dos vegetais. Então, vamos lá? Primeiro, na letra A tá assim, os grãos de pólen se encontram com o óvulo, o grão de pólen é transportado para o estigma, a semente se forma, o grão de pólen desce para o ovário, aí tem a formação do fruto. O que que acontece primeiramente? O grão de pólen, ele tem que ser o quê? Transportado para o estigma, né? Na sequência, o grão de pólen, ele vai o quê? Descer para, né, ó, ele vai aqui, ó, vai chegar aqui no estigma, depois ele vai descer para onde? Para o ovário. Desceu no ovário, o que que vai acontecer na sequência? Ele vai se encontrar com quem aqui no ovário? Com o óvulo, ó, ele vai se encontrar com o óvulo. Aí vai acontecer o quê? A fecundação. Acontece a fecundação, vai formar o que primeiro? A semente. E depois, na sequência, vai ter a formação do fruto. Então, a sequência vai ficar 3, 1, 4, 2 e 5, ok? Então, essa ficou a resolução da questão de número 2, tá? Então, vou colocar aqui para vocês, ó, no gabarito, para que vocês possam ter acesso, tá? Já vai postar lá na plataforma a foto para vocês. Então, aqui, ó, questão 2, a sequência correta ficou, na letra A ficou 3, na letra B ficou número 1, na letra C ficou número 4, na letra D ficou número 2 e na letra E ficou o número 5. Então, essa é a sequência, né, da reprodução dos vegetais. Nós vamos prosseguir agora para a questão 3, né? A questão de número 3 está assim, vamos lá, ó. Qual frase da questão anterior indica o processo de polinização das frases da questão anterior? O grão de pólen se encontra com o óvulo, o grão de pólen é transportado para o estigma, a semente se forma, o grão de pólen desce para o ovário e a formação do fruto. Qual dessas frases indica o processo de polinização? Vai ser a letra o quê? B. O que é a letra B? Por causa que, ó, o grão de pólen ele é transportado para o estigma. E polinização é o quê? O transporte do grão de pólen de uma flor para outra, tá? Já na 2, qual é o processo de fecundação? Qual é a frase que representa o processo de fecundação? Vai ser o quê? A primeira frase. O grão de pólen se encontra com o óvulo, né? Então, é o encontro do órgão masculino com o órgão feminino. Então, vai ser aqui, ó, letra A. Então, na questão de número 3, né? Na número 1 ficou B. E na número 2 ficou letra A, ok? Vamos agora para a questão de número 4. Na questão de número 4, nós vamos marcar se as frases são o quê? Verdadeiras ou falsas, ok? Então, ó, coloque V para verdadeiro e F nas frases falsas de acordo com o conhecimento científico, sobre aquilo que a gente estudou. O grão de pólen não se junta com o ovário. Ó, o grão de pólen não se junta com o ovário. Isso é correto? Isso é correto, né? O grão de pólen não se junta com o óvulo. Isso é verdadeiro, gente? É falso, ele se junta com o óvulo. O grão de pólen não se forma nos órgãos femininos. Isso é verdadeiro ou falso? Ó, não se forma nos órgãos femininos da flor. Verdadeiro ou falso? Pensa aí pra mim. Então, ó, tá dizendo que o grão de pólen não se forma nos órgãos femininos da flor. Verdadeiro, né? Aí ele tá falando aqui, ó, que os grãos de pólen não se formam nos órgãos masculinos da flor. Isso já é o quê? Falso, porque se formam no quê? Nos órgãos masculinos da flor. Na letra E tá assim, o óvulo das flores não dão origem ao fruto. O óvulo nas flores não dá origem ao fruto. Isso é o quê?
É verdadeiro, né? Vamos prosseguir lá na letra F. Na letra F tá assim, ó. O óvulo nas flores não dá origem às sementes. E, ó, não dá origem às sementes. Verdadeiro ou falso? Isso vai ser o quê? Falso, né? Vai dar origem. O ovário não dá origem à semente. Isso é o quê? Verdadeiro. O ovário não dá origem ao fruto. Isso é o quê? Falso. Então, a sequência correta ficou, vamos lá? Ficou verdadeiro, ficou falso a letra B, ficou verdadeiro a letra C, ficou falso a letra D. Opa! Ficou a letra E, ficou verdadeira, né? A letra F de vocês ficou falso. A letra G ficou, como ficou a sequência da letra G? Letra G ficou verdadeiro. E a letra H ficou o quê? Falsa. Então, a sequência ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, né? Então, esses são os esquemas que está falando sobre o quê? Também a reprodução dos vegetais, tá? Então, meus amores, esta atividade, né, é uma das últimas atividades relacionadas à reprodução dos vegetais, tá? Então, vocês vão ter, já tem, né, como base o livro didático de vocês, vocês têm o reforço, vocês têm a apostila como referência para que vocês possam utilizar no dia da resolução das provas de vocês, tá? Então, vocês têm essas ferramentas para que vocês possam estudar. Então, usem essas ferramentas para que vocês possam fazer uma boa avaliação, tá? Lembrem, meus amores, que a prova é nada mais do que uma atividade, tá? É uma atividade que vai ser o quê? Vai ser atribuído uma nota para essa atividade que você vai desenvolver. Então, você fez no decorrer do bimestre várias atividades com a tia, no reforço, gramática, apostila, caderno. Então, a prova, ela vai ter o quê? Uma síntese, né? Vai ter um resumo dessas informações que foi trabalhadas com vocês. Então, no dia a dia, vocês fazem muito mais atividades do que na prova. Então, estudem para que vocês possam ter um bom desenvolvimento, tá? Então, beijo, meus amores. Esse gabarito eu vou anexar também lá na plataforma para que vocês, após assistirem a aula, vocês possam conferir as respostas que vocês corrigiram, tá? Então, beijo, meus amores. Até a próxima aula.